Olá pessoal, aqui é o Danilo e neste vídeo eu vou apresentar mais uma parte do jogo Destino das Estrelas, a Ilusão Fantástica. Neste vídeo eu vou explicar como preparar o baralho inicial dos jogadores. Vocês podem ver aqui que nessa montagem nós temos a área de jogo, que é isso aqui, tá? E nós temos aqui umas cartas reveladas. Por que que essas cartas estão reveladas? Porque elas são as cartas de fase 0. Vou mostrar de mais perto para você. São as cartas de fase 0 que estão disponíveis para os jogadores construírem seus decks iniciais, tá bom? Então, como que acontece? Nós temos aqui 40 cartas de fase 0 para o herói, e nós temos 40 cartas de fase 0 para o vilão, tá bom? Então, como eu expliquei antes, a primeira coisa que os jogadores têm que fazer, os jogadores que vão controlar os heróis, é escolher seus heróis. Então, vamos supor que a gente tenha um jogo de 2 jogadores heróis e eles vão, cada um ter 2 heróis. Então, vamos supor, um dos jogadores vai ter esses 2 heróis e outro jogador vai ter esses 2 heróis. Quer dizer que o baralho desse aqui vai ter 20 cartas e o baralho desse aqui vai ter 20 cartas. Ou seja, todas as 40 cartas de fase 0 vão ser usadas. Então, os 2 jogadores precisam definir quais cartas vão em um baralho, quais cartas vão em outro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um personagem mágico, um personagem guerreiro. Aqui um personagem mágico e outro personagem guerreiro. Então dá para escolher, por exemplo, parte das magias vai para o baralho deles e parte das magias vai para o baralho deles. Então os jogadores precisam conversar para decidir quais 20 cartas vão para um baralho e quais 20 cartas vão para o outro. E aí monta o baralho inicial de cartas que vai ficar aqui na área de jogo, tá bom? Se forem, por exemplo, só 3 jogadores, cada um controla um herói, esse aqui volta para cá, cada jogador vai ter que escolher 10 cartas dessas 40 para formar seu baralho inicial, tá? E claro, os jogadores vão precisar conversar um com o outro para ver qual carta vai em qual que combina mais. Então, tem um guerreiro, então ele não vai usar cartas de magia, tá? Então, esse é o jeito de preparar o baralho inicial desse jogo. Agora, com relação ao vilão, vamos virar a mesa aqui para ver do ponto de vista do vilão. Então aqui, o vilão ele tem 40 cartas disponíveis, ele tem que escolher 20. Tem 3 tipos de vila, 3 tipos de masmorra e 4 tipos de monstro. Então ele tem que escolher, eu quero mais vilas, eu quero mais masmorra, mais monstros. Então o vilão vai escolher, né? Claro, primeiro ele precisa escolher qual é o monstro, o vilão que ele vai ter. Então, por exemplo, ele pode, né, pegar esse aqui, né? Então ele vai ter que escolher as cartas em função do monstro, do vilão que ele é. Então eu vou querer uma masmorra que dure mais tempo, eu vou querer um castelo, uma vila que aumenta os atributos dos heróis, ou então eu vou querer monstros que são mais numerosos, como os goblins e o morcego, ou vou querer monstros mais poderosos, como o lobo mau. Então, o vilão tem que escolher 20 cartas dessas 40. Tem que ter cartas de todos os tipos, porque senão não dá para jogar, né? Porque se não tem cenário em jogo, não dá para pôr monstro, não dá para fazer nada. E se você não pôr uma vila antes, você não pode pôr uma masmorra para poder pôr seus monstros. Então, precisa escolher isso, tá? Então, é assim que monta o baralho inicial de 20 cartas que vai ficar aqui na mesa de jogo do vilão, tá? As fichas de monstros sempre estão aqui não importa muito, tá? Então esse é o vídeo que eu queria apresentar para vocês, como montar o baralho. Depois que monta o baralho, as cartas vão ficar encostadas, então dá para juntar todas as cartas aqui e fazer um monte para ficar no cantinho, porque essas cartas não serão usadas nunca mais durante o jogo, tá? Se não faz parte do deck inicial, não, não vai usar. Então dá para juntar também aqui todas as cartas
de herói. Dá para pôr tudo aqui. E também os heróis não usados, tanto os heróis não usados quanto os vilões não usados também podem ficar aqui no cantinho, porque não vai ser usado durante o jogo nunca, tá? Ao longo do jogo, só as cartas de nível 1, 2 e 3 que são adicionadas. As cartas de nível 0, que são aquelas do baralho inicial, não são adicionadas. Então, todos esses aqui, esses heróis aqui, eu também posso deixar no cantinho. Até virar aqui para não confundir. E eu uso o meu baralho aqui, tá? Então, é assim que prevê o jogo para montar os baralhos iniciais. Então, até a próxima.